Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Pode sentar, queridos. Adalgisa, muito obrigado. Pastor Ricardo, muito obrigado também. Deus te abençoe. Você, sua igreja, o conselho da igreja, toda a igreja em nome de Jesus. Dentre a nossa fé, a gente tem uma expressão muito importante e interessante que diz que somente a Escritura. É uma confissão de fé nossa. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Antes, glorifico a Deus pela vida dos meninos que estiveram louvando ao Senhor lá da nossa igreja. Minha esposa Elisângela, que está ali, os irmãos de Biporã, Deus abençoe, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, número 119, versículos 103 ao 107. Livro de Salmos, versículos 119, 103 a 107. O pastor Ricardo já tinha lido agora há pouco parte desse texto. Então, o Espírito é o mesmo, irmão. Graças a Deus por isso. Livro de Salmos, 119, versículos 103 a 107. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmarei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. No livro de João, não precisa abrir, no capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O tema para a nossa reflexão nesta noite é: a Bíblia é suficiente. Examinai-a. A Bíblia é suficiente. Eu e você, graças a Deus, temos o privilégio em lermos livros dos mais variados. Literatura diversificada. E quando a gente se dispõe a fazer a leitura de algum material, seja ele qual for, precisamos ter na nossa mente a consciência do que estamos lendo e por que estamos lendo, e também em que aquilo será proveitoso para a nossa vida. Alguns dos livros que a gente lê simplesmente nos informam, trazem informações para a nossa mente, trazem conhecimento para o nosso saber. Alguns livros que a gente lê nos deformam, outros nos conformam. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos transforma. É por isso que a leitura da Escritura Sagrada, ela é diferenciada. Todos vocês aqui já sabem, eu corro um risco enorme nessa noite de chover no molhado. O que é chover no molhado no meu contexto? O meu contexto é que talvez eu não tenha nada de novo para te ensinar nessa noite. Talvez você já saiba tudo o que eu vou falar. Mas vai servir pelo menos de relembrança, de relembrar, de trazer à memória coisas que talvez você já sabia, mas se esqueceu, ficou guardado em algum lugar, e talvez o Espírito Santo pode resgatar nessa noite. Talvez a informação mais tranquila que eu trago a você nessa noite é que a Bíblia se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Olha que informação preciosa. Quem já sabia disso? Estamos bem. Nesse Antigo e Novo Testamento, nós temos 66 livros. Até aí, estamos de acordo. 1.189 capítulos. Alguns, uau, o pastor sabe quantos capítulos tem na Bíblia. 31.173 versículos, escrito por 39 autores. Nenhum outro livro, irmãos, atual ou antigo, tem exercido tanta influência sobre a humanidade como a Bíblia Sagrada.
A Bíblia é o maior best-seller da história. É o livro mais vendido, é o livro mais lido, é o livro mais traduzido para o maior número de idiomas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Francis Bacon disse o seguinte: alguns livros devem ser degustados, outros devem ser engolidos, enquanto alguns devem ser mastigados e digeridos. E eu lembro do profeta Jeremias, que pega o livro e come. A Bíblia é esse tipo de livro que você tem que colocar na sua boca e mastigar e digerir e ruminar e deixar que ele transforme a sua vida da maneira que é necessário. A leitura de um livro tem que ser uma conversa entre você e o autor. E quando a gente lê um livro, seja ele a respeito de qualquer tema, presume-se que o autor saiba mais do que você a respeito daquele assunto que ele escreveu. E aí eu acho extraordinário que quando eu leio a Bíblia, eu percebo que eu estou conversando com Deus, eu estou falando com Deus, e Deus está falando comigo. E o que eu acho mais interessante é que Deus sabe mais do que você, Deus sabe mais do que a mim sobre qualquer assunto nessa vida. E é por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente presume que Deus saiba mais sobre a vida do que eu. Que Deus saiba mais sobre os comportamentos na vida do que eu. Que Deus saiba mais do que qualquer assunto relacionado a uma vida bem-sucedida do que eu. É por isso que a Bíblia tem que ser lida, tem que ser o nosso livro base. Quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu percebo que a Bíblia, ela não me deforma, ela não me deforma. A Bíblia, quando eu leio, ela não me deixa pior do que antes da minha leitura. A Bíblia não me deforma. Porque deformação é isso, deformação é você se tornar pior, é você mudar para pior. A Bíblia, ela não me deforma. Mas eu percebo também que a Bíblia, ela não me conforma. Eu não fico conformado quando eu leio a Bíblia. Eu não fico conformado com a minha situação de pecador. Eu não fico conformado com a situação da minha família. Eu não fico conformado com a situação da igreja. Eu não fico conformado com a situação do mundo. Paulo mesmo diz para a gente não se conformar, e a Bíblia é que me deixa inconformado. A Bíblia não me conforma. Mas eu olho para a Escritura Sagrada e eu percebo que a Bíblia, ela me informa. Ela me informa. Ela me fala sobre assuntos que eu não saberia se eu lesse em qualquer outro lugar que não fosse a Escritura Sagrada. A Bíblia, ela me informa. Eu fico pensando se a Bíblia fosse uma casa. Imagine se a Bíblia Sagrada fosse uma mansão composta por vários cômodos, distribuído em andares, de diferentes tamanhos, diferentes formatos e aparências. Eu imagino como se a Bíblia fosse uma casa e cada livro fosse um cômodo relativamente independente. Cada um possuindo a sua própria estrutura, mas eles se interligando entre si e se completando entre si. E se a Bíblia fosse uma casa? Eu fico pensando como seria a fundação. Fundação, a partir de um texto de Max Lucado, A Grande Casa de Deus, ele diz que a fundação é o lugar onde a confiança começa. Sem ela, sem a fundação, o nosso relacionamento com Deus não pode ficar em pé. A Bíblia, ela gera confiança em nosso coração. Ela faz com que a gente confie no Senhor hoje e confie no Senhor sempre. O fundamento da nossa fé é a Escritura Sagrada. Você creu por ouvir. Você acreditou porque alguém disse. Você confia porque alguém anunciou. Então a Bíblia, ela é a base da sua fé. É a construção do seu edifício, que é a sua vida e é você próprio. A Bíblia é essa fundação. Imaginando a Bíblia ainda como uma casa, pensamos a respeito da sala de estar. É quando o meu coração precisa estar em sintonia com o coração de Deus. Na sala de estar da Bíblia é onde eu sou confortado por Ele. Onde e quando a minha alma descansa nos textos sagrados inspirados pelo Espírito Santo de Deus.
Fico imaginando a Bíblia como uma casa e fico imaginando como seria a cozinha. Cozinha é lugar de fartura, onde as necessidades básicas são supridas. Cozinha é o lugar onde nós somos renovados. Max Lucado disse que uma garagem é opcional, um escritório é um luxo, mas uma cozinha na casa, seja ela qual for, seja uma mansão ou um casebre, uma cozinha é absolutamente essencial. Na cozinha da palavra de Deus, irmãos, as minhas necessidades são supridas. Na cozinha da palavra de Deus, as suas necessidades são supridas. Amém por essa verdade? A cozinha da palavra de Deus não é um restaurante. Não é um lugar que você visita e deixa. A cozinha da palavra de Deus é um lugar para você demorar-se e ler, e aprender, e meditar. A cozinha da palavra de Deus não é um restaurante que está aberto em um determinado horário e fechado no outro. Na cozinha da palavra de Deus, ela está sempre disponível. Você não come e paga. Você come e diz: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que alimenta a minha alma, que alimenta o meu espírito. Senhor, obrigado pela tua palavra que alimenta a minha vida. Quer alimento espiritual? Palavra de Deus. Na cozinha da palavra de Deus, nós não nos assentamos do lado de fora da porta à espera de migalhas. A gente simplesmente toma lugar à mesa e alegremente a gente recebe o pão nosso de cada dia. Na palavra de Deus, nós recebemos a porção diária. Na cozinha da palavra de Deus, nós somos alimentados por um alimento espiritual, que é o pão vivo que desceu do céu, que é o Jesus Cristo encarnado. Aleluia por isso. Aleluia por isso. A cada dia, na cozinha da palavra de Deus e da Bíblia Sagrada, pratos variados de experiências são servidos. Que tipo de prato você mais aprecia? Evangelhos? Na cozinha da palavra de Deus tem esse prato. Qual é o tipo de prato que você mais aprecia? Históricos? Há livros de história na Escritura Sagrada. Os seus pratos favoritos são poéticos? Na Escritura Sagrada nós temos poesia. Você prefere salmos? Que prato maravilhoso de louvor ao nosso Deus. É provérbios? São provérbios? Que tipo de texto você prefere se alimentar? São os textos de milagres? Há alimento de milagres na palavra de Deus. São textos de curas? São textos de maravilhas? De sinais e prodígios? De salvação e vida eterna? De perdão de pecados? Você não sai com fome quando se dispõe a se alimentar da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, aleluia. Examina as Escrituras Sagradas. Alguns dias, irmãos, a comida servida na cozinha bíblica será deliciosa. Outros dias nem tanto. Porque alguns dias, na cozinha da palavra de Deus, o prato a ser servido é correção. Deus nos corrige. É exortação, Deus nos exorta. É disciplina. Alguns dias, quando eu ler a palavra de Deus e começar, Deus vai ser tão duro comigo que eu vou ler. Meu Deus, não é para mim, isso é para o pastor Ricardo Bruder. Tem dia que a comida é difícil de descer. Fala sério. De irmão para irmão aqui. Tem dia que você vem no culto, que você ouve a palavra, que você vai para casa pensando, a palavra foi boa, Deus usou o pastor, mas foi exortação, devia não ter ido. Palavrinha difícil de engolir. Foi de Deus, mas é difícil de engolir. Mas tem dias, irmãos, que haverá outros pratos. Tem dias que o prato a ser servido é conforto. Tem dia que o prato servido é promessa. Tem dia que o prato servido é Deus nos fazendo realizar coisas maravilhosas. Tem dia que Deus nos ensina, mas seja exortação ou correção, seja consolo ou conforto, tudo serve de alimento. E se bem assimilado, será bênção para aquele dia, para a glória de Jesus Cristo, aleluia. Será bênção para a sua vida. Na casa de Deus, na palavra de Deus, há a fundação. Na palavra de Deus há a sala de estar. Na casa de Deus há, na palavra de Deus há o
a cozinha, mas há também o corredor. A casa da Bíblia é atravessada de ponta a ponta por um imenso corredor. E você não pode ir de um aposento para o outro sem usá-lo. Você não pode ir de um lugar para o outro ou caminhar de um lugar para o outro sem caminhar pelo corredor. E você pode caminhar pelo corredor sem se encontrar com Cristo. A Bíblia informa que o tema da Bíblia é Jesus Cristo. Quando você começa a caminhar pelos corredores dos livros sagrados, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus Cristo. Se você quer saber a respeito de Jesus Cristo, examinai a Escritura, amém? Examina a Escritura Sagrada. Na casa de Deus, há também, com relação à Escritura Sagrada, o telhado. O telhado bíblico está debaixo da graça do Senhor. Já que nem sempre vamos ser perfeitos diante de Deus, já que em alguns momentos nós vamos passar dos limites, haverá necessidade de graça e perdão. E a Bíblia, ela não me deforma. A Bíblia, ela não me conforma. A Bíblia, ela me informa que eu posso ser coberto pela graça e pelo perdão de Deus. E receber essa informação de Deus é privilégio extraordinário. O investimento mais caro exigido na casa é o telhado. Ninguém repara nele. Mas é extremamente importante para todos os demais cômodos da casa. A graça de Deus permeia por toda a Bíblia. Deus, desde o Gênesis, quando Ele faz toda a sua criação, quando Ele cobre Adão e Eva por causa do seu pecado com a pele do animal, até o Apocalipse, a graça de Deus é o telhado que cobre a Escritura Sagrada. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia ela transpira graça, ela exala graça, a Bíblia cheira graça, e a graça de Deus está sobre você nessa noite. Deus quer derramar a graça dele sobre você. A Bíblia tem graça, examinai-a. Mas se a casa de Deus, se a Bíblia fosse uma casa, ela teria o quarto. O quarto é o lugar da grande celebração do amor e da comunhão com o Senhor. Jesus, ele mandou entrar no quarto e orar. O quarto é o lugar de partilhar o coração. O quarto é o lugar de entrar e jejuar e consagrar a vida. Nas leituras bíblicas do quarto de manhã, ou ao adormecer à noite, Deus fala comigo no silêncio, e Deus fala com você no silêncio também. Quer ouvir Deus? Entra no seu quarto com a sua Bíblia e comece a ler e a aprender do Senhor. Mas eu percebo também que se a Bíblia Sagrada fosse uma casa, teria os muros. Os muros são a proteção contra o mal. O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer ser protegido por Deus? Bíblia Sagrada ao teu redor. Então, essas são as informações que a Bíblia me dá. A Bíblia, ela não me deforma, ela não me conforma, e ela me informa a respeito disso. Mas não apenas isso. A Bíblia, ela transforma. Ela transforma. Deformação é a mudança para pior. Transformação é a mudança para melhor. Um livro comum simplesmente te informa. Alguns apenas te conformam. Outros nos deformam. Oh, meus amados. Mas a Escritura Sagrada, ela te transforma. Aleluia. Eu olho para pessoas aqui nessa noite que já foram transformados pela Escritura Sagrada. Tem gente que era pecador mais do que Paulo. E Paulo disse que era o maior dos pecadores. Mas a palavra de Deus te transformou. Tem gente que estava com a família total e completamente destruída. Mas a palavra de Deus transformou a família. Tem gente aqui que estava com a vida financeira e profissional acabada. Mas veio a palavra de Deus e transformou a sua vida. A Bíblia transforma. E tem gente aqui nessa noite que precisa de uma transformação. Louvado seja Deus, que a palavra de Deus está aqui. Não apenas isso, o verbo encarnado está aqui. Jesus Cristo, que é a palavra, está aqui para transformar a tua vida em qualquer situação. Eu creio assim, duas pessoas creem comigo, diz amém. Deus está aqui, nesse lugar, para transformar qualquer situação. Deus está aqui para agir. A Bíblia Sagrada diz,
Em Atos capítulo 1, 8, versículo 1 e 3, que Paulo ele consentia com o apedrejamento de Estevão e com a morte de Estevão. Mas aí Paulo, no capítulo 9, recebe uma transformação extraordinária de Deus. Transformação. Esse é o grande desafio da nossa vida. E o apóstolo Paulo é um exemplo extraordinário do que a palavra pode fazer na vida do homem. A primeira transformação foi a mudança de nome. Saulo era um assassino de cristão. Foi protagonista da morte de Estevão. Mas de monstro transformou-se em bênção. Transformou-se num homem de Deus. Não importa o quão impossível pareça a situação que você está vivendo hoje. A transformação é possível. Se Saulo virou Paulo, a sua vida também pode mudar para a honra e glória de Jesus Cristo. Aleluia. A tua vida pode ser transformada. A Bíblia, ela é suficientemente poderosa para transformar qualquer situação. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Para Ele não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Não há impossível naquilo que Deus prometeu. Tudo aquilo que Ele prometeu irá se cumprir, irá se realizar. Tudo aquilo que Deus disse que faria, Ele fará. Tudo aquilo que Deus disse que você é, você é. Tudo aquilo que Deus disse que você pode, você pode. Se você estiver habitando dentro da casa da palavra de Deus, essas promessas serão realidade na sua vida. E no tempo do Senhor, Deus as cumprirá. E a minha oração é que Deus as cumpra neste ano de 2019, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia por isso! Aleluia por isso! Deus pode transformar qualquer situação. A Bíblia é suficiente. Ela pode transformar um mero religioso em alguém altamente espiritual. Se você vem à igreja e frequenta os cultos, mas a sua relação com o Divino Mestre é apenas de religiosidade, se prepare, porque a palavra de Deus vai te transformar em alguém espiritual nessa noite, para a honra e glória do nome dEle. A Bíblia tem esse poder de transformação. A Bíblia transformou Abrão em Abraão. Transformou um pastor de ovelhas em rei de Israel. A Bíblia, ela tem um poder transformador de tornar um pecador santo. Olha que transformação extraordinária. Quem é santo aqui diz amém? Ih, que santinho meia boca. Tem santo mais santo aqui? Eu acho que os santos mais santos já chegaram, já? Quem é santo aqui diz amém? É isso aí. E quem era pecador aqui diz amém? A palavra de Deus te transformou de pecador em santo. A palavra de Deus, ela te transforma de alguém fraco em alguém forte. Ela te transforma em um simples frequentador de culto, em um discípulo. E o que é mais extraordinário, a palavra de Deus transforma qualquer perdido em salvo. Você é salvo por causa da palavra de Deus, aleluia. Esse é o poder transformador da palavra. A Bíblia Sagrada tem o poder de transformar os seus sentimentos e as suas emoções. A emoção é uma resposta impulsiva no momento específico de nossa vida. Muitas vezes emocionados com raiva, com medo, muitas vezes emocionados com tristeza ou com alegria. A gente passa as nossas emoções para o outro sem passá-las pelo filtro da palavra de Deus. Já imaginou você, maridão, lá em casa, nervoso, irritado, com muita raiva, a ponto de explodir? Já imaginou se no momento da raiva você passa o seu sentimento de raiva e de emoção pelo filtro da palavra de Deus? Já imaginou se você passa o seu medo pelo filtro da palavra de Deus, que há 366 referências, não temas? Já imaginou se você passa pela palavra de Deus o filtro da tua tristeza, onde Jesus promete alegria plena e verdadeira? Já imaginou se você passa as suas emoções pelo filtro da Escritura Sagrada, que transformação não ocorreria na sua vida? E como a sua vida estaria diferente hoje? A Bíblia diz que Paulo matava sem pensar,
sem refletir, quando os sentimentos estão à flor da pele e a Bíblia é desprezada, você explode e fere pessoas que não queria ferir. Quem já fez isso não precisa levantar a mão. Mas todos nós já fizemos isso. Por quê? Porque a gente explode primeiro para saber o que a Bíblia diz depois. Sabe por quê? Porque nem sempre é fácil lembrar da Bíblia na hora da raiva. Nem sempre é fácil lembrar da Bíblia na hora de qualquer um dos sentimentos sobre a nossa vida. Mas quando a Bíblia Sagrada começa uma transformação em sua vida, quando a voz de Deus vai sendo ouvida, quando o seu interior vai sendo pacificado, e o que você iria resolver na marra, agora resolverá com a sabedoria da Escritura Sagrada. A Bíblia é suficiente para transformar os teus sentimentos e as suas emoções. Examinai-a. Ela é suficiente para transformar os seus sentimentos e as suas emoções. A Bíblia Sagrada, ela é suficiente para transformar o seu linguajar. Quem lê muito tem mais argumentos e fala diversos temas. A gente, o agente é com H, gente, não é a gente junto. Existem pessoas que só falam de um tema só. Existem pessoas que só falam de problemas. Falam sempre da mesma coisa. Relatam sempre a mesma situação. Eu conheço pessoas que a gente atende no gabinete, e todas as vezes que você conversa com essa pessoa, ela está sempre vivendo os mesmos problemas, as mesmas situações, e a vida não mudou. Mas quando a gente se habitua a ler a palavra de Deus cada vez mais, a gente vai começar a falar de diversos temas. A Bíblia diz, por exemplo, que nos meus problemas Deus pode me dar solução. A Bíblia diz que quando eu estou doente, Ele se manifesta como Jeová Rafa, o Deus que sara. A Bíblia diz que quando eu estou em dificuldades financeiras, Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. A Bíblia diz que quando eu estou com medo, a Escritura vem e diz, não temas, porque Deus está contigo. Quando a gente tem a familiaridade com o texto sagrado, o nosso linguajar muda. Aquele linguajar de fraqueza se transforma em linguajar de força. Aquele linguajar de derrota se transforma em linguajar de vitória. Aquele linguajar de medo se transforma em de coragem. Aquele linguajar de desespero se transforma em linguajar de esperança. E o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Examinai a Escritura. A Bíblia Sagrada é diversa. Ela não fala só de céu, nem só de inferno. A Bíblia não fala nem só de pecado, nem só de salvação, nem só de lutas, nem só de bênçãos, nem só de eternidade. A Bíblia fala de família. O que é que Deus pensa sobre a sua família? A Bíblia fala sobre a criação de filhos. O que é que ela fala sobre isso? A Bíblia fala sobre a vida profissional. Examinai a Escritura para saber como ter sucesso nessa vida. Porque essa vida passa, e passa rapidamente. Daqui 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Nenhum. E a gente vai estar em algum lugar. E que tipo de comportamento nós temos com relação à Escritura Sagrada? Examinar a Escritura. A Bíblia é poderosa para transformar os seus medos. Existe gente que vive debaixo do jugo de medo. Filhos que sentem pavor dos pais. Empregados que morrem de medo dos chefes. Cônjuges que estão apavorados com o outro. O medo está no lugar do respeito. Há pessoas que não nos amam, apenas nos temem. Há pessoas que olham para nós e sentem medo de nós. Mas nesta noite, se há alguém ou se há algo a temer, a própria Bíblia Sagrada diz, temei ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Temei ao Senhor. Temei a Deus. A gente olha para a Escritura Sagrada e aprendemos o seguinte, o nosso temor tem que ser de Deus, somente a Ele. A Bíblia pode livrar você dos seus medos. Examinai-a. Examinai. Quer ter livramento? Examinai a Escritura Sagrada. E por fim, terceiro lugar, nesta noite, como ser transformado pela Bíblia Sagrada. Atos capítulo 9, versículo 3 a 6 diz que Saulo estava na estrada de Damasco. De repente há um clarão
E ele ouve uma voz, e a voz pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus dá uma orientação a ele: vai a tal lugar, na rua direita, e você vai encontrar um homem, e lá você vai saber o que fazer. Amados, a transformação começa quando a gente enxerga algo que a gente ainda não tinha visto. A Bíblia diz que Paulo enxerga um grande clarão, uma luz muito forte. A Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é luz, é luz. Como é que as transformações começam? Quando a gente começa a examinar a Escritura Sagrada de um outro ponto de vista que a gente ainda não tinha visto. Quando a gente começa a olhar para a Escritura e saber: a tua palavra, Senhor, é lâmpada. A tua palavra é lâmpada. Eu quero ser iluminado, Deus, pela tua palavra. Então a nossa transformação começa com um novo jeito de ver as coisas. Algumas pessoas leem a Bíblia apenas como uma fonte de entretenimento, ou um passatempo, ou para obter informação, ou para ganhar o concurso na escola dominical. Mas Deus nos orienta nessa noite a ler a Escritura Sagrada com um novo olhar e deixar que ela nos ilumine, que a luz dela bata no nosso rosto. E quando a gente sair do culto e chegar em casa, as pessoas olhar para a gente e vai dizer: por que é que o seu rosto está brilhando como o de Moisés? E você vai dizer: porque eu estive com o Senhor e a palavra dele me ilumina, aleluia. Uma nova forma de enxergar as coisas, para que vejamos aquilo que precisamos ver. Temos que ficar cegos para tudo aquilo que está ocupando toda a nossa visão. Como é que você tem olhado para a Escritura Sagrada? Mas não apenas isso. Na passagem bíblica de Atos capítulo 9, eu percebo que a transformação a partir da Escritura acontece quando a gente começa a ouvir aquilo que a gente não escutava. Porque Paulo não ouvia Jesus. E aí Jesus diz, e chama ele pelo nome, e pergunta: por que você está me perseguindo? É fundamental ouvir Deus através da Escritura Sagrada. É necessário ouvir de uma forma diferente. Tem muita gente que não ouve ninguém, tem filhos que não ouvem pai, tem pais que não ouvem filhos, tem amigos que não ouvem amigos, tem cônjuge que não ouve cônjuge. Lá em Biporã tem ovelhas que não ouvem pastor. Tem gente que não ouve nem Deus, nem Deus. Nessa noite, examina a Escritura e ouça o que é que Deus fala aos teus ouvidos. Quando eu olho para o texto de Paulo, eu percebo que a transformação acontece com um novo jeito de saber as coisas. Porque Paulo pergunta: quem és tu? Ele não sabia quem era. E Jesus responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Nós precisamos conhecer a Escritura. A Bíblia diz em João 5,39, examinai as Escrituras. Mas a Bíblia também diz, não conhecer a Escritura é um erro. É um erro. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não sabia. Aí Deus, é que é Deus, né? A questão da graça, mas eu não servia para ser Deus. Talvez uns 2, 3 de vocês aqui serviriam para ser Deus. Seria um Deus bom até. Mas eu não serviria para ser Deus. Porque quando a gente dissesse: Deus, eu não sabia. Aí, se fosse eu Deus, eu diria: como não sabia? Estava na Bíblia o tempo todo. Estava na Escritura Sagrada o tempo todo. É só saber. Paulo não sabia, mas teve um novo jeito de saber. Um novo saber pode revolucionar a sua vida. Você sempre faz de um jeito, de repente descobre um novo jeito de fazer. Você sempre lê de um jeito, aí de repente vê que é um novo jeito de ler. Você sempre tinha uma compreensão, mas de repente você lê e compreende que a Escritura Sagrada é o único livro que você lê com o autor do lado. Aí você lê e fulano era pai de Beltrano, bisavô de fulano. Não entendi. Espírito Santo. O que quer dizer isso aqui? A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. A gente lê tanto livro, aí o autor está longe, está nos Estados Unidos, está no Rio de Janeiro, aí a gente lê o livro dele, não entende, não tem para quem perguntar. A Bíblia não.
A Bíblia, quando eu não entendo, eu olho para o Espírito Santo. Ô, Espírito Santo, me explica essa passagem aqui, porque eu não entendi nada disso. Aí o autor, que é o Espírito Santo, diz, isso aqui significa que você é mais que vencedor. Isso aqui significa que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Isso aqui significa que os desafios para você são grandes, mas para mim que sou Deus, não é nada. Isso aqui significa que a bênção está liberada sobre ti. Isso aqui significa que você é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Isso aqui significa que eu fiz um acordo de te levar para o céu e morri para te levar e não vou abrir mão. Aleluia! Está tudo isso na sua cabeça, pastor Rômulo? Não, está tudo isso na Bíblia. Examinai as Escrituras, porque cuidai ter nela a vida eterna. Sempre temos algo novo para aprender com a Escritura Sagrada. Sempre temos algo novo a aprender com a Bíblia Sagrada. E voltando para o exemplo de Paulo ainda, a Bíblia diz que a transformação, ela surge na nossa vida quando a gente anda por caminhos que a gente não havia caminhado antes. E aqui fica um pouco complicado, porque um novo jeito de olhar não dói. Um novo jeito de ouvir talvez não doa. Um novo jeito de saber também não, mas mudar de caminho, isso dói. Exige renúncia, dizer não a quem eu sou e dizer sim a quem Deus quer que eu seja. A Bíblia quer transformar a sua vida, amém? Por isso. A Bíblia quer mudar a sua vida, amém? Por isso. A Bíblia quer te levar para os caminhos mais corretos. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz: aquele que ouve estas minhas palavras, amém? E as pratica, amém? É como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, misericórdia, é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Agora que vocês, IPI Filadélfia, sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem, aleluia. Felizes, bem-aventurados serão. A Bíblia, ela não me deforma. A Bíblia, ela não me conforma. A Bíblia, ela me informa. A Bíblia, ela me transforma. Mas a Bíblia, ela me inspira. Ela me inspira. Goethe, um poeta alemão, disse: se estivesse a ser posto em prisão e pudesse levar apenas um livro, escolheria a Bíblia. Aleluia. George Washington, ex-presidente americano, disse: a Bíblia é um livro que responde às perguntas de uma criança e resiste à sabedoria dos sábios. Dom Pedro II disse: eu amo a Bíblia, leio-a todos os dias, e quanto mais eu leio, mais eu a amo. Aleluia! Aleluia! Pastor Rômulo Cardoso disse: quanto à Bíblia, devemos lê-la, compreender, crer em seus escritos, obedecer e ensiná-la. Essa é a minha favorita. Um autor desconhecido diz: em 20 séculos o ser humano não fez uma Bíblia melhor, nem aprimorou esta. Aleluia. E nem aprimorou esta. Está boa do jeito que está, brother? Está boa do jeito que está. Está boa do jeito que está. Um outro autor desconhecido diz assim: a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor presente. E Martinho Lutero, eu acho essa sensacional. Martinho Lutero disse o seguinte: a Bíblia não é antiga e nem moderna. Ela é eterna. Ela é eterna. Aleluia. Aleluia. Tem gente que diz assim: a Bíblia é para o povo antigo, não é não. Tem gente que diz: não, a Bíblia é para o povo moderno, não é não. A Bíblia é para sempre, é eterna. Aleluia por isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de louvor aqui, os meninos. Você está com sua Bíblia aí? Hoje a gente não abre mais a Bíblia, a gente liga a Bíblia. Então você, se estiver no celular, pode ligar também a sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus pela palavra dele, irmãos.
Glória a Deus pela Escritura. Glória a Deus por tudo que está escrito aqui. Quantas vezes eu na igreja, no meu devocional, pego a Bíblia Sagrada e eu só coloco o meu rosto nela. Eu fico com o meu rosto nela, e louvando a Deus, e orando, e agradecendo pela palavra do Senhor. Quantas vezes você no seu devocional, sem saber o porquê, começou a chorar? Só lendo. É porque a palavra de Deus é viva. Examinai a Escritura. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E fale com Deus. E fale com Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Estamos orando a Ti, meu Deus. Estamos falando contigo, meu Pai. Precisamos do Seu poder transformador nessa noite. E o Seu poder transformador é a Tua palavra. É a Bíblia. Não temeremos mal algum, porque a Tua palavra está conosco. Não iremos entrar em desespero, porque a Tua palavra está conosco. Não iremos sair de casa, porque a Tua palavra está conosco. Não iremos permanecer nesse estado de provação, porque a Tua palavra está conosco. Não iremos, meu Deus, permanecer com essa enfermidade no nosso corpo, porque o Senhor já enviou a Sua palavra, e a Sua palavra nos sara, meu Pai. Não permaneceremos no estado de tristeza e depressão, porque a alegria do Senhor está presente em nosso coração, ó Deus. A alegria não é um sentimento simplesmente, Senhor. A alegria não é uma emoção simplesmente, Senhor. A alegria é um espírito, é o Teu espírito dentro de nós, é a Tua palavra dentro de nós, ó Pai. Senhor, habite ricamente a Tua palavra dentro de nós, a tal ponto que, se fôssemos algum dia cortados, ao invés de sair sangue, saíssem versículos da Tua palavra, meu Deus. Senhor, transforme o nosso linguajar hoje. Repreendemos em nome de Jesus todo linguajar derrotista. Repreendemos todo senso de humilhação, repreendemos toda culpa, repreendemos toda vergonha, repreendemos todo peso, repreendemos toda dúvida, incredulidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite há um novo tempo do Senhor, porque a palavra de Deus está solta, está liberada. O Evangelho é boas novas, aleluia, o Evangelho é boas novas. E nessa noite as boas novas são liberadas sobre a tua vida. Boas notícias em 2019. Boas notícias para o teu casamento. Boas notícias para os teus filhos. Boas notícias para a tua vida profissional. Boas notícias para a tua vida financeira. Recanta Labaxaia. Boas notícias para o teu ministério. Boas notícias para os teus sonhos. A palavra de Deus está aqui para te abençoar. A palavra é o verbo encarnado, é Jesus de Nazaré, aleluia. Oh Senhor,
essa conferência de 12 dias, de 12 cestos cheios. Isso surgiu no teu coração, para o coração desta igreja. Oh Senhor, hoje é o 4º dia, e o Senhor já tem feito coisas maravilhosas, mas até o final desta conferência, no 12º dia, grandes coisas fará o Senhor. Alecantarabalabaxaia. Rexirianda labachuri canta labaxai. Erra labachurianda lai. Arabalabachuri canta labaxai. Oh Senhor, é um tempo de cura, de transformações. E para esta igreja, recanta labaxarabalai, é um tempo de crescimento. É um tempo de multiplicação. É um tempo de Deus. É o ano aceitável do Senhor. É o ano do Senhor. Deus, libera mesmo a tua unção gloriosa, o teu poder maravilhoso. Vem, Senhor Jesus, nesta noite. Recanta labaxai. Em nome de Jesus Cristo. Toca nos doentes nesta hora, Senhor. Toca nos doentes nesta hora, Senhor. Tua palavra diz que quando o povo de Israel estava doente, o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. Coloque a mão no teu coração nesta noite. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Com a mão no teu coração. Isso é profético. Isso é profético para a tua vida, é profético para a tua vida. O Espírito Santo está aqui, o Deus vivo está aqui, o poder de Deus está aqui. É para a tua vida, é para você, é para você, é para você nesta noite. Jesus, filho de Davi, está aqui, o Messias está aqui, o Deus de Israel está aqui, o Deus de Abraão está aqui, o Deus de Isaac está aqui, o Todo-Poderoso está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, receba de Deus, receba mais de Deus, recebe a cura de Deus, recebe a cura na alma, recebe a cura nas emoções, recebe a cura no físico. Toda doença, toda enfermidade agora em nome de Jesus sai. Em nome de Jesus. Deus, tem gente aqui, Senhor, nesta noite, que tem desfrutado de coisas grandes de Ti. E tem gente grata por isso. Mas tem gente aqui nesta noite, ó Deus, que a sensação é que o Senhor tem abençoado todo mundo menos elas. Que a sensação é como se estivesse apenas desfrutando de migalhas. Nessa noite nós profetizamos o pão de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, bênçãos celestiais, bênçãos sem medidas derramadas diretamente do trono de Deus para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós clamamos a Ti, declaramos esse povo lindo, abençoado pelo Senhor. Levante a sua Bíblia para os céus, por favor. Levante a tua Bíblia para os céus e ore comigo e diga assim: Senhor Deus, nesta noite ouvi a tua palavra e creio no que ouvi. Pai, acredito na Escritura, ela é o teu livro para a minha vida. Senhor, eu creio em tudo que está escrito nela. Eu recebo as promessas, eu aceito as correções, eu me rendo a cada texto do livro sagrado, e pela fé eu tomo posse do que o Senhor promete
na Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, pela palavra, sou mais que vencedor. Pela palavra, sou feliz. Pela palavra, sou abençoado. Pela palavra, sou perdoado. Pela palavra, sou salvo. E pela palavra, um dia eu vou morar no céu. Um aplauso ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aleluia.